a presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Amados irmãos e queridos ouvintes, paz do Senhor e boa noite. Estamos neste momento iniciando mais um culto de adoração e glorificação ao nosso Deus e pregação da divina palavra, poderosa palavra do Senhor, aquela palavra que salva os pecadores, porque é a palavra do Senhor Jesus. E nós estamos, nesta hora, nos preparando para oferecer esse culto a Deus. Nós vamos orar agora, pedir a Deus que aceite esse culto que vamos oferecer, porque é o que nós podemos fazer, é o que nós temos condições de fazer agora, cultuar ao Senhor, mas antes orar a Ele, para que Ele aceite o culto como oferta suave, de cheiro suave às suas narinas, glorificação ao seu nome, alegria no céu, glória e honra ao Cordeiro, e salvação dos pecadores, e edificação, e santificação, e crescimento da sua igreja aqui na terra. Vamos, pois, orar ao nosso Deus. Os irmãos não reparem, nós estamos tossindo um pouco, mas é assim mesmo, isso não impede que cultuemos ao nosso Deus. Vamos orar. Pai nosso, nós te louvamos, glorificamos o teu santo nome, Senhor. Queremos te suplicar que tu aceites esse culto que estamos agora iniciando para a glória do teu nome e salvador dos perdidos. Salvação dos perdidos, digo. Fica por nós, fica conosco, Pai. Nesta hora, olha para os enfermos. São muitos, não apenas no nosso país, mas no mundo inteiro. O mundo está passando por uma tragédia tremenda. É a volta do teu filho que está próxima, muito mais próxima do que esperamos. E nós precisamos de equilibrar nossas vidas contigo. Precisamos de nos santificar diante de ti para recebermos de volta o nosso querido e glorioso Jesus, que 33 anos viveu conosco e durante 3 anos organizou, edificou a sua igreja, deu-lhe poder para que as portas do inferno não prevalecessem contra ela, e até agora nós estamos te louvando, te bendizendo e glorificando o teu santo nome, porque tu és o nosso Deus,
nosso Pai, nosso amigo, nosso companheiro e aquele que nos tirou das trevas para a luz, nos tirou do mundo para o céu, e que agora nós não pertencemos ao mundo, pertencemos ao céu, de onde descemos para sermos embaixadores dele, do céu, nesse mundo que estamos vivendo. Ó Pai querido, queremos te dar graças por isso, queremos te exaltar, queremos te louvar, te santificar nas nossas vidas, nos nossos propósitos, nos nossos pensamentos, palavras, desejos e atos. Toma-nos em tuas santas mãos e nesta hora abençoa todos os ouvintes dessa live e abençoa também a tua igreja na terra, membro por membro, onde quer que cada um esteja agora, esteja, Senhor meu Deus, atento aos sinais da volta do Senhor. Fica conosco, perdoa nossos pecados e dá-nos uma mensagem que alcance corações sedentos. É o que te pedimos por fé, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos felizes por mais uma vez estarmos aqui, não é isso? E nós estamos aqui contentes por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de pregarmos a sua palavra. Não é? Então nós estamos aqui felizes e os irmãos, né, recebam um carinho, a saudação nossa aqui em nome de Jesus, né? Fé, esperança e amor até o grande dia de Jesus Cristo. Amém, amém. E está ali a irmã Leia Matos, né, lá de Cachoeiro Itapemirim, que Deus te abençoe, minha irmã. E outros que entrarem aí, nós vamos vendo e vamos falando. Né? Glória a Deus. Nós vamos orar também pelos enfermos, né? Porque glória a Deus. Pessoas que precisam, né, do glória a toque Deus. Curador do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, A amém. Bíblia diz que os sinais seguirão aos que crerem. Para quem crê tem sinal. Amém. E para quem é incrédulo não adianta, porque Deus não vai dar né, para quem não crê. Isso é perda de tempo. Nós estamos aqui, né, com alguns irmãos aqui, e nós vamos dar uma olhadinha aqui. Pastor Sérgio da Conceição, a paz do Senhor, meu irmão, aí no Jardim Sacramento, está em Maricá, né, na casa, né, mas é da Igreja de Jardim Sacramento de São Gonçalo. Deus abençoe o irmão aí, a irmã Maria Carmo, tá bom? Deus possa estar te abençoando, meu irmão. E receba aqui o nosso abraço fraternal. Pastor Gênesis Silva Costa, a paz do Senhor Jesus, pastores José dos Santos Ferreira, Rogério, todos que estão assistindo conosco esse culto de adoração e pregação do Evangelho do Deus vivo. Que Deus abençoe pastor Gênesis, que Deus possa abençoar a sua família, receba também um grande abraço nosso, né? Para os irmãos aí da Igreja de São Miguel Paulista, do Campo Todo, Mogi Guaçu, todo mundo aí, né? Que todo mundo seja abençoado. Os irmãos também lá do Rondon do Pará, pastor Meron Miranda Aranha, que Deus possa abençoar aqueles irmãos que estão lá no Pará, pregando o Evangelho, vivendo o Evangelho, se santificando até a volta do Senhor Jesus. Amém, né? Amém. E o arrebatamento. Aleluia. Igreja, que é bíblico, ele Aleluia. vai acontecer. Amém, né? amém. Ele vai arrebatar a sua igreja. Aleluia. Para o grande encontro com ele nas nuvens ali nos ares, né? E nós estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. O apóstolo Paulo diz isso aí muito bem lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, de 13 a 18, e nós vamos ser arrebatados para o grande encontro com o Senhor nos ares. Aleluia. O apóstolo João fala o seguinte: glória a quem tem Deus. esta esperança purifica-se a si mesmo como ele é puro, porque do jeito como ele é, nós o veremos. Amém? Amém? Nós estamos alegres, né? Então, que a bênção do Senhor alcance aleluia, os corações, né? Pastor Rosildo Simão, né?
Pai do Senhor Jesus, pastor Rogério, pastor Aleluia. Ferreira, pai de sua irmã Márcia e irmã Neuza. Muito bem, pastor Amém. Rosildo, estamos todos aqui. Né? Recebam um abraço muito grande aí, nosso também, da paz aí para a igreja, para a irmã Andréia, né? Para os seus filhos aí, para a Laura, né? Para o João, muito bem. Para a Kedma, que Deus abençoe todo mundo aí. Muito bem. E nós vamos orar agora pelos enfermos também, né? Aleluia. Vamos orar pelos enfermos, por aqueles que estão necessitados do toque curador do Senhor, do toque provedor dele, né? E o faremos agora. Senhor Deus e Pai, bendito seja o Senhor. Glória ao todo teu sempre. nome, Senhor. Exaltado sejas tu, ó Deus, de geração em geração. Ó Deus, sejas tu bendito para sempre. Amém, Te amém. exaltamos em espírito e em verdade, te adoramos em espírito Aleluia, e em verdade. Nós aleluia. nos prostramos aos teus pés. Amém, Para te amém. adorar, para chorar. Ó Deus, para pedir perdão pelos pecados, para sermos Aleluia. acalentados pelo Senhor. Enfim, ó Pai, nós nos prostramos ante a Tua majestade, Amém, porque Tu és digno de toda a honra, de toda a glória. Aleluia, de todo louvor. Jesus. Ó Senhor, eu quero te pedir por aqueles que estão enfermos, todas as pessoas que nós temos pedido, ó Pai, que o Senhor Aleluia, atente, ó Senhor, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor olhe com o teu olhar de compaixão para o necessitado, ó Deus, para a Amém. pessoa que não tem recurso, Aleluia, meu para Deus. aquele que não tem para onde correr, ó Pai. Aleluia, A meu esperança somente é no Senhor. Senhor. Aleluia, Então, meu ó Deus. Deus, atua nesta noite para Aleluia. este alguém. Revela-te maravilhoso, forte, Amém, Jesus. conselheiro. Deus Aleluia, forte, Jesus. Pai da eternidade, príncipe da paz. Amém, Senhor, Jesus. que a mensagem ela chegue aos corações, Amém, Jesus. penetre no mais profundo e tire dúvidas, ó Pai. Tire Amém, aí, ó Jesus. Pai, incertezas. Senhor, e que sejam firmados na fé, Aleluia. sejam firmados na Tua palavra, Aleluia. na rocha, ó Pai, que é o Senhor Jesus. Amém, Jesus. Ó Senhor, sejam firmados diante Amém, do Senhor, Senhor. para sempre. Senhor, nós Amém, clamamos ao Jesus. Senhor, sabendo que o Senhor faz infinitamente mais além do que aquilo que pensamos, Amém, pedimos ou imaginamos, e confiados nisso, ó Deus, nós já te agradecemos. Em nome do Senhor Amém, Jesus. Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Vou Amém. passar a palavra para o pastor aqui, o nosso irmão Guilherme Gomes Visa, né, de Cachoeiro Itapemirim. Está aqui conosco, né? Receba um abraço nosso, que amanhã é o aniversário dele, né, irmão Guilherme? Então Deus possa te abençoar grandemente aí, varão. Aleluia. Mais um ano de vida aí para o pastor Samuel Matos, para todo mundo, para a sua esposa, a irmã Luciane, né, para a irmã Aleluia. Bernadette, irmão Romildo, Diácono Maxwell, todo mundo aí da igreja de Cachoeiro. Aleluia. Glória a Sejam Deus. grandemente abençoados nesta noite. Amém, amém. Pastor Ferreira com a palavra. Nós, como os irmãos sabem, nossa vista está prejudicada. Nós vamos pedir ao pastor Rogério que leia a palavra e nós pregaremos. Aqui em Lucas, capítulo 18, 35, versículo de 35 a 42. Amém. Cego de Jericó, né? é. Lucas 18, 35 a 42 diz assim: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. Amém Nem discipulou, né? e amém. Meus amados irmãos, o que o mundo está sofrendo hoje, o que está acontecendo por esse mundo afora, nos levou em oração, em busca diante de Deus, a escolher esse texto
para a nossa pregação. Veja bem, aquele pedido daquele cego é um retrato claro daquilo que devemos pedir hoje. Senhor, que eu veja. Ele era o cego, dizem que era um cego de nascença, e que ele vivia ali, em trevas, pedindo esmola, e desejava ver Jesus, desejava saber quem era Jesus, ouviu falar das maravilhas que Jesus fazia, dos sinais grandiosos que ele fazia, mas ele não via Jesus e nem tinha jeito de se encontrar com Jesus, mas desejava isso. E o nosso Deus, que é maravilhosamente bom, preparou um encontro deles dois. E lá vem a multidão, e o cego pedindo esmola ouviu aquele barulho de muita gente andando e perguntou o que era. Será Jesus Nazareno que está passando? Ele abriu a boca. Era isso que ele esperava um dia. Era Jesus passar perto dele, porque ele, cego como era, achava talvez que não tinha jeito de passar perto de Jesus. Mas agora Jesus ia passando. E ele gritou: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E embora os da multidão fossem contra os pedidos dele, ele gritava ainda mais. Ele fazia questão que o Senhor Jesus ouvisse. E o Senhor Jesus já tinha ouvido certamente o brado desse homem antes do mundo existir. O Senhor Jesus já tinha ouvido o grito desse cego. Não ignorem eu dizer isso não, porque tudo que nós fizemos, tudo que ainda vamos fazer, todos os pecados que cometemos, o Senhor Jesus já os conhecia muito antes do mundo existir, e por isso, muito antes que o mundo existisse, ele foi imolado nas profundezas das misericórdias de Deus, ele foi imolado para salvar uma humanidade que ainda ia existir, sabe Deus quantos mil anos depois. Pois bem, então ele começou a gritar. E os outros, cala a boca, rapaz, ele não está nem ouvindo você. Ele gritava mais. Jesus ouviu o grito que ele já estava ouvindo há centenas, milhares, talvez, de anos. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o Senhor Jesus chama ele. E fez uma pergunta. O Senhor Jesus sabia que ele queria, mas ele queria ouvir dos lábios desse homem a resposta. Que queres que eu te faça? O homem disse, Senhor, que eu veja. Jesus disse, vê. Meus amados, é baseado nessa expressão, que eu veja, que nós queríamos pregar hoje. As tragédias que têm acontecido no mundo, as enfermidades, os desastres, tudo que tem acontecido aí diante do mundo assombrado, apavorado. Pois bem, tudo que tem acontecido, era bom que a gente pensasse nisso, Senhor, que eu veja. Que eu veja. Mas vamos pensar em ver isso de algumas maneiras. Primeiro, que eu veja a mim mesmo o meu estado, que eu tire a máscara, que tem muita gente achando que é mais santo do que os outros, que é mais crente do que os outros, e Deus está olhando para ele e dizendo, qual? Vocês não têm jeito. Você está julgando aquele, você está pior do que ele diante de mim. Então, meus irmãos,
o nosso primeiro grito será esse: Senhor, que eu veja meu próprio estado, que eu olhe para dentro de mim e veja como eu estou diante de Ti. Veja como eu estou diante do Onipotente, diante do Soberano das Altíssimas. Veja como eu estou. E me ensine, Senhor, a corrigir-me. Às vezes a gente tem pecados, irmãos, que a gente não sabe. O salmista Davi, num dos seus salmos, ele diz o seguinte: quem conhece os próprios erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Ora, quantos pecados nós temos diante de Deus e nem sabemos que temos. E às vezes nos consideramos melhores do que os outros. Muitos vão às igrejas para reparar os outros. Às vezes não vão adorar a Deus, não. Vão para olhar os outros. E quando nota que uma pessoa não está como nós queríamos que tivesse, a gente deseja que aquela pessoa seja excluída, tudo isso. O que é que isso significa, irmãos? Que nós estamos longe de sermos salvos. Não existe quase salvo. Aquele que é quase salvo está totalmente perdido. Totalmente perdido. O salvo, ele está salvo. O perdido está perdido. Realidade. Pois bem, então que o nosso primeiro grito seja para nós mesmos: Senhor, que eu veja como eu estou diante de Ti. Não é como eu penso que sou, como eu penso que estou diante dos outros, como os outros estão julgando que eu sou, e eu estou gostando de ser julgado santo, melhor do que todo mundo. Senhor, não é isso que eu quero. Não é isso que eu desejo. Eu desejo é que Tu olhes para dentro de mim, veja o que não está Te agradando e arranque e jogue fora. Então, Senhor, que eu veja primeiramente eu. Gostaria que cada membro da igreja fizesse essa oração, gritasse como aquele cego: Senhor, que eu veja. Mas, Senhor, eu quero ver primeiro a mim. Senhor, eu quero ver primeiro como eu estou. Senhor, eu quero saber primeiro como eu estou diante de Ti, como Tu estás me vendo, Senhor. Não é como os outros estão me vendo, não é como os homens estão me vendo. Senhor, eu quero saber como Tu estás me vendo. Senhor, que eu veja isso. Que eu veja isso para poder procurar santificar a minha vida, santificar a minha alma, me santificar diante de Ti. Eu não quero, meu Pai, ser um daqueles que dizem: Senhor, nós profetizamos, expulsamos demônios, é maravilha, e ouvi o Senhor dizer: não te conheço, afasta-te de mim, vai para o lago de fogo habitado pelo demônio e seus anjos, por Satanás e seus anjos. Não, irmãos, que cada um de nós não ambicione ser notado, ser visto, ser elogiado. Não queremos isso. Quero saber como o meu Deus está me vendo. Não é nem como a minha família me vê, não é como a minha igreja me vê, porque a igreja, enquanto está na terra, é composta de homens falhos também, que estão buscando Deus. Então, eu não quero elogio da igreja, não quero elogio dos pastores, não quero elogio de ninguém. Eu quero, Senhor, ver como é que eu estou diante da Tua face. Pois bem, Senhor, que eu veja a mim mesmo. Ah, se nós tivéssemos coragem de dizer sempre isso, de sempre nos colocar diante de Deus: Senhor, me acuda, Senhor, me ajude, Senhor,
Não me deixe julgar ninguém inferior a mim. Não me deixe ver o pecado dos outros sem ver o meu. Não me deixe ver a falha dos outros sem eu ver a minha própria falha. Senhor, por favor, Senhor, por favor, que eu veja o meu estado e tenha coragem de confessar a Ti que estou em falta diante de Ti e que quero corrigir. Em segundo lugar, amados, pedir a Deus, Senhor, que eu veja o estado do Teu povo, Senhor. Depois de ver o meu. Primeiro eu quero saber quem eu sou. Se eu não tiver em condições de ver o estado dos outros, Senhor, por favor, feche essa porta para mim. Primeiro o Senhor me acorde, me desperte, me salve, me encha do Teu Santo Espírito, me encha da Tua graça, me encha do Teu poder, para então eu ver o estado dos outros, porque se eu estiver limpo, vendo o estado daquele, eu vou ter pena dele, meu Senhor. Eu vou ajudá-lo, eu vou orar por ele, eu vou chorar com ele. Dá-me a graça de chorar com os que choram e de me alegrar com os que se alegram. Mas, Senhor, não me deixe me alegrar com a dúvida, sem saber. Dá-me a graça de amar aquele irmão que está fracassado na fé, que carece das orações, que carece da súplica, que carece, Senhor Deus, de ser notado. Senhor, que eu veja com olhar santificado, eu veja o estado do meu irmão, da minha irmã, eu veja o estado deles e recorra a Ti, para que me ensine a ajudá-lo no problema que ele está enfrentando. Oh, meu Deus, não me deixe sorrir do fracasso de alguém. Não me deixe, meu Pai, me alegrar porque alguém que eu não gostava caiu, atolou-se. Bem feito, meu Deus, por misericórdia, acuda-me, não me deixe nunca entrar por esse lado, por esse caminho. Que eu tenha sempre, que eu veja o estado dessas pessoas e vá chorar por eles diante da Tua face. Vá orar por eles diante de Ti. Vá clamar por eles diante de Ti. Senhor, que eu veja o estado da Tua igreja. Quantas pessoas tem, Senhor, na Tua igreja que são membros da igreja terrena aqui, mas não são membros da igreja de Deus. Estão na igreja, às vezes passam 1 ano, 2, 3, 10, visitando a igreja, assistindo o culto, às vezes pregando e cantando, mas nunca renunciou o pecado, nunca jogou fora o mau costume de julgar os outros, nunca amou aquele que lhe odeia, nunca perdoou aquele que lhe fez mal, e enquanto isso estiver num ser humano, ele pode ser o que for dentro da igreja, é um perdido ainda. Ainda está perdido, ainda está sem Jesus, ainda não é salvo. Oh, meu Deus, que eu veja, Senhor, que eu veja isso na Tua igreja e me compadeça. Vejo falar em pastores que erraram, que adulteraram, que abandonaram a esposa, fugiram com... Meu Deus, como é que pode? Oh, meu Deus, por favor, meu Deus, me ajude a orar, a acudir, a chorar, a lamentar por essas coisas que acontecem no meio do Teu rebanho. Santifique esses homens que Tu chamas, são chamados por Ti, que eles sejam santificados, lavados, purificados, meu Pai, a ponto de poder dizer: eu não vivo mais, Cristo vive em mim, e a vida que eu tenho agora não é minha. A minha vida está escondida com Cristo em Deus. Eu não sou mais dono de mim, não sou dono da minha vida,
Não sou dono dos meus... aquilo que eu tenho não é meu, tudo é teu, Senhor. Recebo de tuas mãos, das tuas mãos te damos. Eu não tenho nada, não sou nada, não posso nada. Senhor, que eu veja isso tudo. Veja primeiro a mim, depois veja aqueles que eu chamo de irmãos, mas às vezes não são irmãos, ainda não se converteram, estão na igreja, mas continuam com o pecado escondido do outro lado da parede, não temem ao Senhor, e às vezes tem coração cheio de ira e de contenda contra um irmão, e cheio de falta de perdão contra alguém porque lhe fez mal. Ora, o Senhor Jesus disse que devemos perdoar aqueles que nos fizeram mal, porque se nós não perdoarmos, também Deus não nos perdoa. Olha, quanta gente tem na igreja que vai para o inferno porque nunca perdoou. Nunca perdoou a quem tem ira, e às vezes, não, eu perdoo, mas não quero saber, deixa ele para lá. Irmãos, isso não é perdão, não. Isso não é perdão. Quem perdoa, ama. Quem perdoa, sofre por aquela pessoa a quem perdoou. E deseja abraçar aquela pessoa que ele perdoou. Seja quem for, ele deseja abraçar e oscular até o ósculo santo. Pois bem, Senhor, que eu veja o estado da tua igreja e eu ore por ela a cada dia, Senhor. Todos os dias, a tua igreja espalhada pelo mundo, pelas nações, onde houver um lavado pelo sangue do meu Redentor, onde houver um salvo pelo sacrifício do meu amado Jesus, ali eu veja um santo e esse santo seja vigilante para que não caia no pecado e vigie e veja tudo isso que está acontecendo no mundo, mas não seja envolvido. A igreja hoje está envolvida pelo mundo. A igreja tem que se livrar desse envolvimento. A igreja tem que fugir dessa situação. Ela não pode estar desse jeito. Não. Vamos pedir ao Senhor que santifique a sua igreja, mostre o seu poder, mostre a sua graça à sua igreja. Veja isso. E em terceiro lugar, meus irmãos, Senhor, que eu veja o estado do mundo, Senhor Deus. Que eu veja até na minha família alguém que está perdido ainda não aceitou Jesus, ainda não creu nele, ainda não se entregou, ainda não renunciou ao pecado, ainda guarda mágoas contra alguém, ainda guarda mágoas contra o seu próximo. Oh, meu Deus, que eu veja isto. É a minha obrigação, o meu desejo seja acudir, pregar a tua palavra, não a minha, a tua palavra, mostrar a esse pecador, mostrar a essa pessoa o seu estado, o seu futuro, para onde vai. Ali está o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ou você vai por Jesus, ou você nunca chegará ao céu. Veja isso. Escute isso. Então vamos pedir a Deus, Senhor, que eu veja o estado dessas pessoas e que eu me disponha a pregar a tua palavra a tempo e fora de tempo a essas pessoas que ainda estão vacilando, que ainda estão em dúvida. Quantas pessoas em dúvida, quase salvo, mas perdido inteiramente. Não existe quase salvo. No céu
é salvo ou não está lá. E a palavra nos diz que sem Jesus ninguém entra ali. Há um hino que diz: sem ti, Jesus benigno, de que me serve andar num chão florido, ou sobre mim o belo sol brilhar? Sem ti é sempre noite, Senhor. Sem ti é sempre noite. É enfrentar com um pequeno barco ou uma canoa velha um mar encapelado. Então, meus amados, sem Jesus é sempre noite. O homem que ainda não creu em Jesus, que ainda não entregou a vida a Jesus, que ainda não entregou-se a Ele, está no escuro, está nas trevas, está perdido, ainda está perdido. Pode até estar na igreja, pode até ter dado uma profissão de fé que não valeu, ter sido mergulhado no rio, um batismo, que não valeu também. Por quê? Não valeu. Não valeu porque ele não esqueceu os pecados passados, não se arrependeu, não os confessou a Deus, não os abandonou e não agarrou-se com Jesus para não soltá-lo nunca mais. Pois bem, então esse homem está perdido. Ele pode ser até dizimista, pode dar oferta para a igreja. A oferta dele faz bem aqui na terra, aos homens que estão aqui. Mas para a salvação dele não valeu nada. O salvo, tudo que ele faz para Deus, Deus aceita como oferta de cheiro suave, se esse salvo tiver uma vida santificada. Agora, aquele que não é salvo, que não é de Deus, não adianta ele dar tudo o que tem, porque para Deus ele não deu nada, não fez nada. Deus não aceita nada das pessoas que não creem no seu Filho, que não aceitam o seu Filho, que não aceitam a divina palavra dele. Senhor, que eu veja o estado do meu país, o meu Brasil, tão grande, tão maravilhoso, mas Deus, tão cheio de homens ímpios, de homens pecadores. Oh, meu Deus, eu te suplico pelas minhas autoridades, por favor, meu Deus, por favor. Olhe para o meu presidente, olhe para as minhas autoridades, meus juízes, governadores e deputados e senadores e aqueles que tu puseste como autoridade sobre mim. Oh, meu Deus, por favor, olhe para eles e nos mostre a necessidade de orar por eles, pregar para eles no momento que for necessário pregar, no momento que for preciso pregar, no momento que nós estivermos com eles. Que nós vejamos o estado do mundo. Para ti, a Escritura diz que nosso Deus não faz acepção de pessoas. Nosso Deus, um escravo que é salvo, é muito mais glorificado do que um imperador que vai para o inferno. Pois bem, oh meu Deus, ensine-nos isso, faça-nos ver isso, e dê-nos a graça de pregar o Evangelho de Cristo, essa mensagem gloriosa que tira o homem da condenação do inferno, das trevas e leva para a luz. O Senhor Jesus disse certa vez: eu sou a luz que vim ao mundo, para que aquele que crê na minha palavra não permaneça nas trevas. Então, quem não crê na palavra dele, permanece nas trevas. E no Evangelho de João, capítulo 3, o último versículo diz que aquele que não crê em Jesus, a ira de Deus sobre ele permanece. Amados, não pode haver uma desgraça maior para um ser humano
do que seja viver debaixo da ira de Deus, não sair dessa situação até entrar no inferno. E isso pode ser um imperador, pode ser um presidente, pode ser um ministro, pode ser um senador, um deputado, pode ser até um pastor que foi feito pastor aí e apacentou de olho em outras coisas, de olho em dinheiro, de olho na projeção social do seu nome e muitas vezes de olho em alguma mulher bonita que está na igreja. Pois bem, esse homem não é pastor coisa nenhuma. Fizeram dele um pastor. Os homens puseram um rebanho na mão dele, mas não foi meu Deus que fez isso. É o nosso pecado, é a nossa vaidade, é a nossa falta de temor de Deus, falta de santificação que está fazendo isso tudo. Então, meus queridos, vamos aprender com aquele cego. Senhor, que eu veja. Mas que eu veja, Senhor, não com os olhos da carne, com esses eu estou vendo o mundo todo. Com esses eu estou vendo. Eu quero, Senhor, ver com os olhos do Santo Espírito, ver o meu próprio estado diante de Ti, ver o estado da Tua igreja diante de Ti, ver o estado de cada pecador diante de Ti, ver o estado das nações, ver o estado dos povos, o estado de cada pecador, o estado de cada ser humano. É bom que a gente saiba que o lago de fogo foi criado para o diabo e seus anjos, não foi para os homens. Os homens irão para lá se quiserem ir, se não quiserem crer em Jesus, se não quiserem aceitá-lo, a dádiva de Deus. Olha que dádiva maravilhosa. Deus, olhando para o nosso estado, não viu um justo cujo sangue pudesse lavar os outros. Mandou seu próprio Filho, o seu amado Jesus, e avisou para nós: este é o meu Filho amado, em quem me alegro. Avisou para os pecadores: este é o meu Filho. E o Senhor Jesus disse: eu sou Filho de Deus. Eu vim salvar. Eu não vim. Outra coisa que eu faço são sinais de que eu vim de Deus. Mas eu não vim aqui para enriquecer ninguém. Eu não vim aqui para dar uma casa boa a ninguém. Não vim aqui para dar uma fazenda a ninguém. Não vim aqui enriquecer ninguém com prosperidade. Eu vim salvar. Agora eu posso fazer tudo isso e tenho feito porque o Pai me manda fazer para que o povo saiba que eu vim aqui mandado por meu Pai para fazer o bem às pessoas. Pois bem, então eu tenho que pedir a Deus que me faça ver as necessidades, as angústias, as lágrimas, o pranto daqueles que estão sofrendo. Que eu possa ver a desgraça daqueles que estão se perdendo. Que eu possa ver o sofrimento daqueles que estão no inferno. Que eu possa ver a alegria daqueles que estão no céu. E sabendo que a pregação do Evangelho, sabendo que a salvação do perdido produz alegria no céu, que eu possa ver essa alegria pela salvação das pessoas que ouvem a palavra de Deus, que aceitam o Senhor Jesus,
que renunciam o pecado, que abandonam o pecado, os vícios, os prazeres do mundo, para estarem diante de Deus, trabalhando para Deus, glorificando a Deus, santificando a Deus e vivendo neste mundo a vida que agrada a Deus. O Salmo 119, versículo 11, nos diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. O santo, ele tem a palavra de Deus escondida no seu coração. E enquanto essa palavra estiver escondida ali, o pecado não entra. Mas quando esse santo se descuidar, ou quando essa pessoa descobrir que não é santa, e tirar a palavra de Deus no coração, tirar a palavra de Deus do coração, então o coração está vazio, o inimigo pode entrar, pode pintar a malagueta aí. Amados, vamos pedir a Deus, Senhor, que eu veja, que nós vejamos nosso estado, que nós vejamos as nossas próprias fraquezas, que não pensemos, porque exercemos na igreja uma obrigação, porque eu sou pastor, porque eu sou diácono, sou presbítero, porque eu sou o cantor da igreja, porque eu sei cantar, sei pregar. Não pensemos que isso nos leva à salvação. Tem muita gente que conhece a palavra de Deus, mas não é um salvo. Certa vez, numa de nossas viagens, numa determinada cidade, um homem nos procurou e foi querer descobrir quem somos nós. E chegou lá, primeiro que ele começou a dizer que ele conhecia a Bíblia, que ele conhecia a palavra de Deus, e foi citando o que conhecia. E nós estamos procurando, escutando a história dele. Quando ele falou, disse, pois que eu quero dizer uma coisa ao senhor. O diabo conhece a palavra de Deus mais do que o senhor e do que eu. E é o diabo. Não deixa de ser o diabo. Ele conhece, mas ele não tem Jesus. Ele conhece a palavra de Deus, mas ele nunca se converteu. Pois bem, ele continua sendo o diabo, embora conheça mais do que o senhor e mais do que eu. Ô, Zé, eu vou dar uma saídazinha, eu vou ali, daqui a pouco eu volto para a gente continuar. Voltou até hoje? Nunca mais. Amados, não é questão de conhecer a palavra. É questão de viver a palavra. É questão de pregar a palavra que tem no coração. Não a palavra que está apenas no livro, se eu não quero que ela entre no coração para habitar. Se eu não a escondo no meu coração, não adianta ler e dizer eu conheço a Bíblia. Tem muito ímpio por aí que se você deixar é capaz dele dizer a Bíblia decorada todinha. E é ímpio. E não é salvo. E não tem nada com Deus. E vai para o inferno. Se não aceitar Jesus, não há condição de salvamento. Não há salvação para ninguém. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Entre mim e o meu Criador, só o Senhor Jesus, o meu Salvador, é que pode mediar, é que pode me conduzir por esse caminho até Deus. Eu sou o caminho, a verdade
e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, meus amados, peçamos a Deus, Senhor, que eu veja. Peçamos a Deus que nos abra os olhos do Espírito para vermos o nosso estado, o estado da nossa igreja e orarmos por ela, o estado dos pecadores do mundo, o estado de nossas autoridades, o estado de cada ser humano. Senhor, que eu veja. Deus nos abençoe. Amém. Amém. Irmãos, vamos orar para terminar. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos orar então para terminar. E se o Senhor Jesus não voltar, segunda-feira estaremos aqui novamente. Aleluia. Diácono Dilson Fernandes, glória a Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Irmã Neninha Alonso de São Gonçalo, a paz do Senhor. Que Deus te abençoe, minha irmã. Irmã Nilceia Miranda, a paz do Senhor Jesus Cristo. Pastor Ferreira, Pastor Rogério, irmã Neuza, irmã Márcia. Deus abençoe sempre em tudo e a todos nesta live. Que Deus te abençoe, minha irmã Nilceia. E o pastor Francisco Miranda Dias também, tá bom? Irmã Leia Matos está aqui, pastor Gênesis dando glória, pastor João Crisóstomo, glória a Deus, louvado seja Deus, é mesmo. Então nós vamos orar, que Deus abençoe também a nossa irmã Elzira, o Osias também lá de São Paulo, né? Que Deus possa abençoá-los, ovelhas aí do pastor Gênesis, a irmã Luísa Torres de lá de Muqui, a irmã Isael lá também de Muqui, da congregação de Muqui, não é? A irmã Jessi lá na Grande Vitória, que Deus possa estar abençoando a todos. A nossa irmã Josi Maria dos Santos, que sempre entra, né? Que Deus abençoe. Maria do Socorro Figueiredo também, que Deus possa estar abençoando. A irmã Maria Carro. Enfim, que a graça de Deus esteja sobre todos os irmãos. E vamos orar agora para encerrar, agradecendo ao Senhor por essa rica oportunidade de pregarmos o Evangelho, de pregarmos a sua palavra. Senhor Deus e Pai, ó Deus, que a tua palavra possa prosperar para aquilo que foi enviada, Senhor, para os corações aí, para as mentes, para as vidas, que possam guardá-las, ó Pai, que essas vidas possam guardar a tua palavra, que elas possam, ó Pai, aceitar Jesus, aquele que ainda não o aceitou, como seu único e suficiente Salvador, aquele, ó Pai, que está fora, está desviado, afastado dos teus caminhos, ó Deus, que ouça a voz do Senhor, que o teu Santo Espírito esteja trabalhando e que nesta noite, ó Pai, através dessa mensagem, vidas se reconciliem com o Senhor. Que o Senhor preserve-nos para a honra e a glória do Senhor até o grande dia de Jesus Cristo. Amém. Até o grande dia que Ele irá arrebatar a igreja para o grande encontro com Ele nos ares. Amém. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós, dá-nos uma semana abençoada. Que esta mensagem, ó Pai, não seja esquecida. Amém. Mas esteja sempre em nossos corações e mentes para os momentos que virão aí, ó Pai, e viveremos aí pela frente. Eu te agradeço por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Pastor Ferreira. E agora, irmãos, que o insondável e profundo amor de Deus Pai, a graça maravilhosa e salvadora do Senhor Jesus, e as doces alegrias e consolações do Espírito Santo de Deus, sejam convosco, sejam conosco, sejam com toda a igreja de Deus na terra, desde agora e até o grande e glorioso dia da volta do Senhor. E digam todos, amém. Que Deus abençoe a todos. Até segunda-feira, 19 horas aqui.